Muita gente lê a Bíblia de uma forma ineficiente. Elas confundem o papel do Espírito Santo com o papel seu. Elas pensam que Deus fará tudo, lhes dará o entendimento, a sabedoria, sem que haja uma cooperação. Então, esse tipo de pessoa geralmente lê a Bíblia como um manual de instruções qualquer, como um livro onde você lê 10 páginas ou 5 páginas por dia e quantifica uma meta para você, por exemplo, ler a Bíblia 2 vezes ao ano, 3 vezes ao ano, em vez de colocar uma meta sobre a profundidade da leitura. Nisso a pessoa erra, porque em vez de ler um versículo com a profundidade de 1000 homens, lê 1000 versículos com uma total superficialidade. Nisto, a pessoa demora 1 hora, lê muitos versículos, conhece de fato a palavra, mas não a pratica. E não porque a pessoa é intrinsecamente mal, mas é porque ela simplesmente não absorveu a verdade da palavra com a eficiência que Deus quer. Deus tem um papel de entregar a sabedoria, mas a gente tem que ter este entendimento que Ele entrega conforme as nossas virtudes também. Se a gente é mais esforçado, Ele nos dará mais. Se a gente faz como Jacó, que lutou com o anjo do Senhor e disse: "Não te deixarei ir se não me abençoares", lá em Gênesis 32:26, se nós fazemos como ele, aplicamos uma virtude e, consequentemente, o anjo do Senhor nos abençoa. Ele é a verdade, o esforço nos dará a verdade. Ele é o amor, o esforço, não por mérito, mas porque Deus quer, nos dará o amor. Ele é a estrutura, o esforço nos dará a estrutura. Sem esta sabedoria, este conhecimento, nós nos aprofundaremos de uma forma muito, mas muito breve em vários versículos, sem realmente entender o que o Espírito Santo quer falar. E o problema está em o Espírito Santo realmente revela, só que o problema é que no meio da revelação há muito barulho, e o barulho provém da pressa, do medo de perder tempo e, consequentemente, de ler a Bíblia com o passar de olhos, muito rápido, sem a profundidade necessária. A Bíblia é um livro denso, ou seja, desde a sua linguagem até a sua estrutura, a gente já nota que ela não é um livro onde você lê como um texto qualquer, em que você termina na primeira linha e termina na 15ª. Ela é em versículos, o que sinaliza para a gente que entre cada versículo tem que ter uma pausa, tem que ter uma meditação. Não estou falando para você se aprofundar em qualquer um. O Espírito Santo inevitavelmente vai dar um estalar de dedos e vai fazer você se atentar mais a alguns versículos. Mas o problema é que se a gente não tem este nível de profundidade necessário, nós estaremos à mercê do ruído da pressa. E enquanto cristão, você sabe que Deus não fala no meio do ruído mental. Ele não fala quando você está preocupado demais, quando você está com medo. Ele fala quando você está tranquilo, você está descansado, você não está se preocupando demais, porque senão fica muito confuso. As suas preocupações e a voz de Deus meio que se entrelaçam no seu cérebro e você não consegue separar um do outro. Então, se atente mais a não ter pressa, a não ter medo de perder tempo, porque você não precisa ser igual aos pregadores que têm 1000 versículos em mente, mas às vezes a vida deles não tem nenhuma sabedoria prática, não tem nenhuma essência do Evangelho no seu ser, somente uma superfície infindável de versículos soltos. Lá em Mateus 11:12 está escrito: "E,
Desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Aqui, violência está escrito lá no grego como biazomai, que vem da raiz bia, aonde significa esforço, vigor, força. Então, não é que aqueles que praticam a violência se apoderam do reino dos céus, recebem a verdade, recebem o amor, a revelação. É que aqueles que, com força, com vigor, buscam o reino dos céus, são os que recebem mais. E isso confirma todo aquele lance da virtude que eu falei. Deus só vai te entregar algo se você entregar antes o que você precisa. Se você precisa de um trabalho melhor, Deus espera que você entregue virtudes que sejam coerentes a quem realmente quer um trabalho melhor. Em 1 Coríntios 3:1-3 diz assim: Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Paulo não está falando que os alimentos líquidos que representam a palavra superficial, a palavra estrutural, ou seja, aquilo que você aprende lá no início da sua jornada no cristianismo, ele não está falando que é ruim, mas é que aquilo que é estrutura é colocado lá no início. Depois vem todo o aprofundamento na palavra. Mas se você fica só na estrutura, você perde todo uma bagagem que você poderia ter adquirido conforme fosse se aprofundando na palavra. Nisso a gente erra, em querer ler muito, mas no final ter entendido pouco. A gente erra em querer ser como os grandes conhecedores que conhecem de tudo, mas não praticam nada. Esta é a vaidade do conhecimento. A gente busca tanto ter, quando Deus só quer que a gente, a partir de uma palavra, de um versículo que Ele te deu, meditasse muito e focasse nela. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até mais.